Honey, dinner's ready. You hear me, honey? My name is Bart. I have a job at the hotel. Andrea Rivera. We're checking in. So, what's your name? My name is Bart. Well, it's very nice meeting you, Bart. Yes, it is. I work the night shift, 8 p.m. to 4 a.m. Yeah. Room 124. French doors provide access to the pool area. You be careful. What are you doing here? Let go of me! I need to go! Bart! I think this person might be dead. We have a dead woman here. You know you got blood on your hands, right? I was interested in the blood, so I touched it. The blood is interesting to you? I'm sorry, it's your wife. How's she doing at a hotel in the middle of the night? What are you doing? A kid. Could he have done it? This is a fragile boy. You're hiding something. That's what I really believe. That's too bad. Belief systems can be very tricky. Loneliness makes us do things. How bad does it get when you get that lonely? That frustrated? Does it just explode? Stay away from my boy. Push me. Then I guess I just pulled a gun from my pocket, take it out, and shoot that person. What are you waiting for? Arrest him. Stop! Did you record this? You show me to the police. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Andréia Sarmento, sou psicopedagoga e psicanalista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme O Recepcionista. Para quem não assistiu, vale a pena assistir e vamos discutir um pouco sobre alguns elementos que aparecem no filme, como o Asperger, o voyeurismo e vamos falar um pouco também sobre as estruturas clínicas da psicanálise. Quando me deparei com a sinopse desse filme, lá estava escrito que era um recepcionista voyeur, né? E daí a gente vai falar um pouco sobre essas definições para posteriormente fazer uma reflexão sobre essa nomenclatura já no início da sinopse, para a gente perceber se a gente concorda, se a gente discorda, ou se também tem outros especialistas assistindo o vídeo, também possam trazer as suas contribuições e as suas visões. Quando a gente fala de síndrome de Asperger, em 2013 o DSM-5 houve uma revisão e nessa nova revisão dos transtornos do desenvolvimento trouxe uma nova nomenclatura que se chama transtorno do espectro do autismo, em que coloca o autismo e o Asperger no mesmo diagnóstico. Então, anteriormente a isso, eram transtornos separados, hoje estão nos mesmos espectros de sintomas. Nós podemos ter uma pessoa que tenha graus diferentes, né? Ali eu tenho qualquer sintoma, o indivíduo ele tem sua característica pessoal, individual, em que o sintoma é levado ao máximo, a potência máxima, e outros o sintoma é leve. Então eu posso ter uma pessoa com resistência à interação social e posso ter uma pessoa com afastamento total social, em que vai ter que receber auxílio e ajuda para o resto da vida. Então totalmente isolada, totalmente no seu mundo. Então uma das características mesmo é a interação social, é uma das grandes características para se caracterizar um transtorno do espectro do autismo. Então vamos falar um pouco sobre diagnóstico, né? Como que eu poderia dizer que ele é um Asperger ou é um transtorno do espectro do autismo? São duas características bastante interessantes. Eu tenho ali um déficit de reciprocidade socioemocional, em que ele não tem esse contato, ele não tem essa comprometimento na comunicação não verbal, resistência ao toque, resistência a manter uma visão, um olhar olho no olho, uma interação, uma comunicação.
Então, ele tem essa resistência. E também seria uma outra característica para esse diagnóstico, são a presença de comportamentos repetitivos, né, estereotipados. Então, ali ele tem uma persistência de determinados movimentos, ou determinadas atitudes, ou rituais. Então, isso são as grandes características do transtorno do espectro do autismo, seria tanto esse déficit na reciprocidade socioemocional, então essa troca de afetividade ou até da relação interpessoal, como também essa presença de comportamento repetitivo e estereotipado, que faz parte desse transtorno. Outro ponto interessante a ser levantado seria o voyeurismo. O voyeurismo, a escopofilia, ela faz parte de uma das estruturas clínicas da psicanálise, que se chama perversão. Existem 3 estruturas clínicas para a psicanálise, que é a psicose, a neurose e a perversão. Então, o voyeurismo, ele estaria dentro da estrutura clínica perversão. Quando a gente fala do voyeurismo ou da escopofilia, é o indivíduo que sente prazer através da visão, que geralmente é assistir a relação sexual de outras pessoas ou até a nudez alheia, né? Geralmente acompanhado por masturbação, ou tem uns voyeurs também que eles sentem prazer em assistir torturas ou situações em que traz práticas, né, que machucam o outro, que subjugam a outra pessoa. Então isso seria o voyeurismo, que é o prazer através da visão. Quando a gente define para vocês tanto o Asperger como o voyeurismo, e a gente assiste o filme, que eu gostaria que vocês também assistissem para também ter essa visão, em todo momento o filme ele traz alguns pontos importantes em que demonstram que aquele personagem não se trata de um voyeur. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar, que quando ele coloca as câmeras, sempre ele coloca as câmeras para filmar dentro dos quartos, ele nunca coloca no banheiro, ele coloca dentro do quarto, é um quarto de hotel. Logicamente que vão ter várias situações ali da própria nudez, mas se fosse necessariamente o objeto da nudez, o lugar mais interessante para eu colocar uma câmera, concordam comigo, é dentro de um banheiro, coisa que ele não foi colocada nunca, em nenhuma das cenas ele coloca a câmera para assistir ou visualizar a pessoa no banheiro. Enfim, uma dessas características. Outra dessas características que não se caracteriza como um voyeur é quando ele assiste o vídeo várias vezes, aí eu tenho um comportamento repetitivo, em que ele fique conversando com a pessoa, ou antecipando a fala dele, ou respondendo com a pessoa, ou imitando a resposta da pessoa. Então eu percebo ali uma prática, né? Ele criou através das altas habilidades, que o síndrome de Asperger tem altas habilidades e também tem uma inteligência, quer dizer, altas habilidades é uma inteligência acima da média. Ele construiu ali uma estrutura, né? Um instrumento para que ele venha treinar a fim de superar essa falta de interação, essa dificuldade de se relacionar com o outro, tanto na questão de comunicação, né, como do próprio relacionamento, da relação interpessoal. Então ele, com a sua inteligência, né, ele coloca essas câmeras e fica ali o dia, né, vários dias ou muitas vezes, revendo aquelas falas, a conversa da pessoa, ou a conversa dele com a pessoa na própria recepção, ou dentro do quarto a pessoa conversando. Ele consegue ali ficar se comunicando e treinando aquela fala e observando o comportamento das pessoas. Por quê? Uma das características do transtorno do espectro do autismo é essa obstrução das relações interpessoais, esse comprometimento. Então ele criou essa estratégia para ficar treinando, né, essa comunicação e observando como as pessoas agem, para agir de forma que seja imitativa, mas
interagir com as outras pessoas. Daí, ao término do filme, ele começa a fazer imagens. Daí pode também, a pessoa pode se levar por essas imagens, porque na o último quarto que ele filma é uma mulher que seduz ele, né? Então ele começa muitas vezes a se aproximar a câmera, tanto da boca, de algumas partes do corpo, que pode sugerir ali um voyeurismo, né? Só que a gente tem que levar em consideração que aquele indivíduo, ele se apaixonou por aquela mulher. E quando a gente tem um objeto desejado, a gente busca realmente observar certos detalhes na pessoa, né? Se aproximar daquela pessoa. Então ele se aproximava com a própria, fazendo o zoom da câmera, ele se aproximava em determinadas partes do corpo. Mas não no sentido de excitação, mas sim no sentido de observação e de contemplação do objeto desejado, do objeto amado. Então ele realmente estava apaixonado, tanto que tem uma fala do personagem principal que ele diz para essa moça: conserta o meu coração quebrado, né? Algo nesse nível. Então demonstra ali que ele está sob o efeito do hormônio da paixão, né? Que tira a gente muitas vezes do foco, e tem uma série de sintomas que são acompanhados pela paixão. Então, essa foi minha análise do vídeo O Recepcionista. Creio que a gente está falando de assuntos extremamente interessantes, tanto da psicopedagogia como da psicanálise. Então, vale a pena assistir o filme, e vocês deixarem aí no comentário o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, e aí abrir um campo para discussão e trocas de conhecimento. Então tá? Obrigada, até o próximo vídeo.